Emerson, já aconteceu com você de estar executando uma determinada ação ou ter medo de alguma coisa e você faz isso de uma forma automática, sem perceber nem entender por quê? Simplesmente acontece. Isso invariavelmente vem à tona com você também? Todo dia, praticamente, né, Anderson? Algumas coisas que eu nem percebo, na verdade, né? Mas sempre que eu paro para pensar, a rota que eu peguei para ir para um lugar, tem hora que eu saio de casa e quando eu me dou conta, já cheguei no lugar, falei, uai, como é que eu cheguei aqui? Então, muitas vezes, esse automático acontece, né? E eu nem me dou conta como aquilo aconteceu. Assim como outras coisas no dia a dia, é da mesma forma, né? Eu começo a fazer alguma coisa e, de repente, as horas se passam, o outro compromisso chegou e eu não me dei conta, porque aquilo está tão no automático que acaba acontecendo. Não sei se era essa a sua pergunta. Era essa mesmo. E nós somos num processo tão automático aqui agora que esquecemos de dizer: olá, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos mais uma vez. É uma satisfação recebê-los aqui. E esse tema me ocorreu, cara, porque ontem eu cheguei aqui nessa cidade que eu tô, que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Uhum. me veio algumas coisas que aconteceram um ano e pouquinho atrás, quando eu tive aqui, um ano e meio atrás, né? Que foi exatamente no momento em que essa tal pandemia que a gente vive, ela começou a explodir, as coisas, as pessoas começaram ali a se apavorar com tudo isso, comércios começaram a fechar, tal. E eu estava aqui nesse exato momento, bem longe de casa. Nessa hora que eu cheguei aqui, um grande amigo, irmão, assim como você, que tinha acabado de chegar para morar aqui também. A gente passou o fim de semana junto, foi muito, muito agradável e tudo isso pipocando, né? Essa pandemia eclodindo aí. E, cara, interessante, porque ao chegar aqui, eu comecei a ter algumas atitudes que normalmente eu não tenho, mas isso era automático e eu vim refletir a respeito disso ontem à noite. Como, por exemplo, você sabe que eu não tenho muito hábito da máscara, né? Me incomoda, é chato, tal. Acredito que protege muito pouco, porque se protegesse de fato, a gente não teria as coisas voltando ciclicamente aí, né? A cada período de meses. E ontem eu me vi num processo, porque esse amigo, infelizmente, nós acabamos perdendo ele para essa doença. E eu comecei a usar até atitudes que eu normalmente não tenho. Quando eu me vi ontem, eu estava com a máscara o tempo inteiro, eu estava com álcool gel na mão, não podia ver uma bisnaga ali de álcool gel que estava lá, esfregando as mãos. E eu não tenho esse hábito, mas isso acabou acontecendo. Refletindo a respeito, eu comecei a entender que era reflexo dessas coisas. E, cara, algumas atitudes que a gente tem automaticamente, elas são sempre reflexo de algo maior, de algum trauma, algum impacto, alguma coisa muito forte que aconteceu com você, e a gente acaba repetindo isso porque o nosso cérebro ele quer economizar energia, ele quer nos poupar da gente passar por aquele problema, por aquele trauma mais uma vez. Uhum. Nessa preocupação do nosso cérebro de poupar nossa energia e de nos preservar, ele dispara ali um gatilho muito forte e a gente acaba tendo atitudes que são muito maiores do que a nossa capacidade cognitiva ali, no momento, ela é capaz de processar. Quando a gente vai refletir lá na frente, mais profundamente, você acaba entendendo isso. Isso se repete com algumas outras coisas, né? Então, provavelmente, tem até uma história que eu lembrei. Dr. Clifford era um psiquiatra do século XIX, século XX. E aí o Dr. Clifford ele tinha uma paciente que chamava de Madame X. E essa Madame X, ela tinha um transtorno, que era o seguinte: ela lembrava de coisas muito antigas da vida dela, ela lembrava de coisas de um ano atrás para trás, mas ela não conseguia lembrar de uma coisa que acontecia agora nos últimos 2 minutos. Então ela te conhecia, ela 2 minutos depois, você voltasse lá, ela já não sabia mais quem era você. E o Dr. Clifford
Ele entrava na sala, conversava com ela, saía, quando voltava, tinha que se apresentar de novo e toda aquela coisa. Ele resolveu fazer uma experiência, pegou um alfinete, pôs na mão dele, aqui entre os dedos, e na hora de apertar a mão da Madame X para sair e retornar, ela sentiu, ui, né, machucou ali. Ele saiu, quando retornou, que foi estender a mão para ela, para cumprimentá-la, ela hesitou. E ele disse o que houve? Ela disse, médicos machucam. Você vê, ela não conseguia lembrar dele ou da ação, mas isso ficou implícito na sua memória. E Uhum. a gente acaba repetindo algumas coisas por conta desses traumas, né, cara? Cara, você falou algo que é extremamente importante no desenvolvimento da vida. Essa questão é perfeito. Você falou, é uma questão de sobrevivência. O cérebro ele funciona exatamente da forma como você relatou agora, né, na sua explicação. O que acontece? Até pegando um outro viés para quem nos assiste poder entender. O nosso cérebro ele funciona com memórias do medo, dos traumas que aconteceu nas nossas vidas. Você falou muito bem, a mulher, né, teve ali uma experiência de dor com o médico, mesmo não tendo uma memória recente, mas a dor ficou fixada na mente dela. Assim é com você. Imagina só, você, quando é criança, você cai num buraco. Você aprende pela dor que o buraco pode machucar. Então, toda vez que você vê um buraco, você começa a se desviar dele. Isso é lógico e é também para proteger a sua vida. Porém, quando a gente cresce, a gente passa por outros traumas que eles não são lógicos, mas a gente continua repetindo o mesmo padrão. Por exemplo, no atendimento ao público, a gente tem uma empresa e tem alguns colaboradores que atendem ao público. A gente atende pelo menos de 15 a 20 pessoas todos os dias, durante o ano todo. Ou seja, a gente atende milhares de pessoas por ano. Depois de mais de um ano de funcionamento, uma cliente, em um dado momento, fez o que é chamado comumente de barraco. Fez um barraco porque não foi atendida, pá, tal, aquela coisa toda, e as colaboradoras ficaram traumatizadas com aquela cena. Nas semanas seguintes, toda cliente que chegava com uma situação parecida com a da cliente que fez o barraco, todo mundo ficava morrendo de medo e travava. E aí eu tive que ir lá fazer uma intervenção e falar, gente, esse medo ele é ilógico. Ele tem um sentido, porque você teve uma cliente e milhares que teve um problema, só que esse problema, matematicamente, ele não vai se repetir agora. Então, às vezes a gente precisa testar. É lógico, mas faz sentido? Não faz. Na maioria das vezes não faz. Por quê? Porque você teve uma experiência com a cliente ruim e, estatisticamente, não vai se repetir toda semana. Assim como tem uma outra pesquisa antes, que a mulher tinha muito medo, inclusive quem fez foi o Jim Rohn, um dos desenvolvedores da PNL. Uma mulher que tinha medo de minhoca. Só que ela morava num grande centro urbano, mas ela tinha medo de pegar em minhoca. E o medo é válido, porém é ilógico. Quantas vezes a gente que mora numa cidade grande vê ou pega em uma minhoca no ano? Nenhuma. Praticamente você, né, não deve ter visto minhoca nos seus últimos anos, porque a gente não tem o hábito de pescar nem nada. A não ser que a gente se coloque naquela situação, o nosso medo de minhoca ele é ilógico. Porém, isso muda as nossas atitudes. Por quê? Porque esse medo, esse trauma, que às vezes é ilógico do ponto de vista estatístico, ele molda a forma como nós vamos reagir. Então, veja só você. Você já se acometeu, né? Porque eu sei disso, por esse vírus que está aí espalhado, você não teve sintomas graves, mas hoje, por estar numa cidade em que perdemos aí um grande amigo, esse trauma voltou à tona e a proteção se tornou redobrada, não é isso, Anderson? Perfeito. E assim, também foi um momento em que eu estive aqui, era quando tudo isso estava explodindo, era tudo desconhecido, era tudo muito novo, a gente tinha um medo do que tudo isso ia se transformar, né? No que ia virar. Uhum. Você falou da minhoca aí, eu disse, cara, essa coisa da pescaria depende, né? Porque se for aqui no Mato Grosso do Sul, aqui do lado do Mato Grosso, no O pessoal Goiás, pesca bastante, né? aqui já é outra realidade. Então, se essa pessoa for daqui, a chance é muito grande. Cara, eu estava pensando sobre isso num aspecto mais
mais amplo, e a gente precisa entender que nós temos capacidade cognitiva de raciocínio, a gente consegue o que nós nos predispormos a fazer, o que a gente quiser se tornar, o que a gente quiser conquistar nesse planeta é possível, porque nós temos capacidade para isso. E se você olhar para alguém de muito sucesso, saiba que você tem a mesma capacidade, as mesmas possibilidades de chegar onde essa pessoa também chegou. Mas, como nós temos esse nosso cérebro, esse nosso sistema límbico, que faz com que nós trabalhemos de uma forma muito automática, porque sem ele seria muito difícil da gente conseguir sobreviver. Imagina que você está numa situação de perigo e se você tiver que fazer uma equação para entender como sair daquilo, você vai acabar sucumbindo, né, diante daquela situação. Mas quando você tem um sistema de sobrevivência ativado, isso acontece de uma forma muito mais automática. Mas é importante chamar a atenção para isso que a gente falou, porque pode parecer muito banal, pode parecer corriqueiro, e só que isso muitas vezes faz com que a gente continue patinando nas mesmas coisas. Faz com que a gente tenha medos tolos, faz com que a gente tenha medos irracionais, a gente simplesmente tem, e a forma de resolver esse problema não é tratando o efeito, não é tratando o fruto, a gente precisa tratar a causa, a gente precisa tratar a raiz da árvore. Como é que você chega lá na causa? Pelo fruto. Você vai chegar no problema, de fato, pelo o efeito que ele causa. Mas precisa se investigar isso para tratar lá na raiz, na origem do problema. Qual foi o trauma que te causou isso? E de que forma que isso está me atrapalhando no meu desenvolvimento, no meu crescimento, de chegar onde eu desejo. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para esse dia de hoje é se as ações que você está tomando, elas são sempre as mesmas, elas não vão conseguir trazer para você um resultado diferente até que você entenda a causa, trate a causa para que os efeitos comecem a mudar. Não entenda da forma como a gente... Os nossos pais sempre foram muito bem intencionados, os nossos professores também sempre foram muito bem intencionados, mas eles, na maioria das vezes, ou quase sempre, replicam aquilo que aprenderam. E se a gente continuar replicando para os nossos filhos e daí por diante, a situação ela não muda. A gente ouve notícias, né, a respeito do país, a respeito da economia, a respeito de um monte de coisa, do clima, inclusive, e se você observar, você já ouviu 20 anos atrás, você ouviu as mesmas notícias 15 anos atrás, então são cíclicos. A gente precisa tratar sempre as causas para mudar o resultado. Perfeito, Anderson. As causas não, a raiz, né? A O que causa. causa é a raiz, né? A causa é a Isso, a raiz nesse raiz caso. dos males. E, gente, eu acho que é esse o recado de hoje, tá? Vou dar um spoiler aqui e você procura em outro vídeo nosso que a gente fala muito bem sobre isso, como essas crenças, né? Como isso são criados nas nossas vidas. Tem um vídeo só sobre isso, mas são de 3 formas isso criado no nosso ser, né? Naquilo que nós somos. Aquilo que vimos. Então, uma situação que você viu que te marcou muito, aquilo que você ouviu, né? E o livro do T. Harvey fala muito sobre isso, né? Principalmente ligado a dinheiro, coisas que você ouviu do tipo, dinheiro não dá em árvore, você acha que eu sou feito de dinheiro, vai trabalhar, você tem que trabalhar muito duro. Então, isso gera uma crença em você. Então, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu e aquilo que você sentiu, né? Então, às vezes, você passou por um determinado lugar, um exemplo, e um cachorro muito raivoso lhe atacou, apesar dele não ter mordido você, porque algum adulto chegou e te salvou, mas você sentiu tanto medo que hoje você não consegue ter um bom relacionamento com o cachorro. Então, você sentiu muito medo do cachorro e hoje você não consegue ter um bom relacionamento. E esses 3 exemplos servem para várias áreas. Então, procure aí qual é a raiz dessa crença, se é o que você viu, se é o que você ouviu ou o que você sentiu, e provavelmente vai ficar muito mais fácil de você lidar e racionalizar a respeito dela, tá bom? Isso, Anderson. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.